Parte pronto, uma aplicação prática utilizando o Hadoop com MapReduce. É um olá mundo do Big Data, uma aplicação muito simples, somente para a gente contar, né, a quantidade de vezes que um termo aparece num arquivo, né? Então, qual que é a ideia? Nesse cenário, a gente pode imaginar, né, que a gente conseguiu o arquivo, que foi enviado o arquivo para quem vai fazer esse tratamento, né, para você no caso, um arquivo onde contém um arquivo texto que contém os termos que foram pesquisados no site de uma empresa qualquer, né? E a ideia é a gente saber, né, a gente poder saber a quantidade que cada um dos termos foi pesquisado no site, para a gente ter ali a ideia, né, de o quão popular, né, está cada um dos termos, ou os termos que são mais procurados na empresa. É importante a gente saber aqui que nós precisamos de um ambiente, normalmente um ambiente Linux, com o Hadoop instalado, com o ecossistema do Hadoop instalado. Você pode utilizar qualquer distribuição do Linux, de sua preferência, e instalar as ferramentas do Hadoop, né? Você baixa o pacote e faz a instalação. Aqui, né, nesse ambiente que nós vamos ver no vídeo aqui hoje, nesse vídeo, foi baixado uma máquina virtual disponibilizada pela Cloudera. Então, se você for lá no Cloudera, vai ter lá um ambiente de treinamento, você consegue fazer o download dessa máquina virtual, já com algumas ferramentas instaladas. Entre as ferramentas instaladas, já tem o ecossistema Hadoop, né? Já tem o próprio Hadoop instalado com todas as ferramentas que nós vamos precisar aqui. Para esse vídeo, né? Para essa aplicação prática, nós não vamos precisar de muitos recursos, basicamente do Hadoop, né? Propriamente dito, do Java. Nós vamos utilizar aqui a ideia do Eclipse para fazer um ponto jar, né, de uma classe que nós vamos ver, né, o word count, que é a classe que tem os métodos MapReduce para fazer a contagem dos termos, né, que aparecem no arquivo, e só, né, e o HDFS, né, que também já está preparado no ambiente, né, já está na instalação do Hadoop. Então, o que acontece? O arquivo nesse ambiente ele já está aqui, né, então já temos aqui os dois arquivos que nós vamos utilizar. Então, o arquivo é esse pesquisa.txt, que aqui a gente pode imaginar como um arquivo enviado, né, por uma empresa para você fazer o processamento todo, né, fazer o MapReduce nele e fazer a contagem dos termos. Então, aqui é um arquivo bruto que nós temos, que a empresa enviou, para a gente poder agrupar e contar quantas vezes aparece cada um dos termos, assim como nós já vimos no vídeo anterior com a atividade prática, né? Aqui nós temos o arquivo Java, então nós já temos aqui basicamente, a gente já carrega, né, algumas ferramentas, a gente importa, né, algumas ferramentas do Hadoop, né, para MapReduce, e nós temos a classe wordCount. Essa classe wordCount ela é responsável por fazer toda a operação, principalmente porque ela tem aqui os dois métodos, né, o método de mapeamento, né, o mapper, e o reducer, né, que são os dois métodos que são responsáveis por realizar essa operação para nós. Então, basicamente, tudo que vai ser feito aqui é feito com todas as características que nós já vimos nos vídeos anteriores, todas as características de sistemas distribuídos, utilizando o sistema de arquivos HDFS, realizado pelo Hadoop, em lote, né, em bloco, o processamento, mas a lógica desse contador de palavras, propriamente dito, está implementado nessa classe Java, né, com os dois métodos, o método de mapeamento e de redução. Então, essa é a classe que nós vamos criar, né, a partir dela, nós vamos criar o ponto jar para a gente poder passar como parâmetro o Hadoop, para ele poder realizar o processamento de mapeamento e redução que nós desejamos, a fim de ter o arquivo
final com o nosso objetivo atingido, né, que é a contagem dos termos disponíveis que existem dentro daquele arquivo. Então, basicamente, é isso, né? Todo o ambiente, não precisamos de muita coisa, tudo que nós precisamos já está preparado aqui, agora basta só a gente começar com a nossa prática. Seguindo o nosso roteiro, o que precisa ser feito na sequência? Nós precisamos de transferir o arquivo pesquisa.txt que está no nosso sistema de arquivos do Linux para o sistema de arquivos distribuídos do Redup, para que ele possa, para que o Redup ele possa executar ou pegar esse arquivo nos sistemas distribuídos para dar andamento e fazer, e executar a nossa prática. Então, basicamente, como vamos fazer isso? Primeiro, a gente precisa de criar um diretório lá dentro do sistema de arquivos distribuídos, que é o HDFS. Então, HDFS é a instrução que nós precisamos, DFS -mkdir, que é o comando para criar o diretório. Vamos chamar aqui de contar o diretório, Esse é o nome do diretório que nós vamos criar dentro do diretório raiz. Então, a gente manda a instrução para o HDFS, a gente vai ver que ele leva um pouquinho mais de tempo para processar do que o sistema de arquivos local do Linux, porque ele está fazendo toda essa alteração no sistema distribuído, Toda essa manipulação que nós estamos fazendo aqui está fazendo diretamente dentro de um sistema distribuído. O que nós precisamos agora é verificar, nós podemos também verificar se esse diretório que nós criamos agora já está lá, Então, -ls barra é o diretório raiz, Nós criamos o diretório contar dentro do diretório raiz, então eu vou listar tudo que tem dentro do diretório raiz para ver se o diretório contar, que foi o diretório que eu acabei de criar, já está lá dentro. Então, a gente pode verificar aqui, que já está aqui, o diretório contar. Tem diversos outros diretórios, que são diretórios já padrão, da instalação, já padrão da ferramenta. O que importa para a gente, nesse momento, é o diretório que acabamos de criar aqui, que é o diretório contar. Agora, a gente precisa colocar o nosso arquivo pesquisa.txt dentro do nosso sistema distribuídos HDFS. Para isso, a gente já viu que o pesquisa.txt está aqui em Home Downloads, do sistema de arquivos do Linux, dessa instalação do Linux. Então, vamos lá. Vamos posicionar lá, /home, /cloudera, /downloads. Então, aqui eu tenho a pasta Redup e aqui está o meu arquivo. Então, o que eu preciso de fazer? Eu posso colocar um endereço completo ou eu posso partir daqui, onde eu estou posicionado com o meu cursor. Então, eu vou mandar o hdfs dfs -put, que eu vou pegar o arquivo. Não preciso de colocar /home, /cloudera, /downloads, /redup, /pesquisa.txt, repito, porque eu já estou posicionado dentro desse diretório. E aí eu vou copiar ele para /contar, que é o diretório do HDFS agora, /pesquisa.txt. Eu poderia omitir esse pesquisa.txt, uma vez que eu não estou alterando o nome do arquivo, Mas não faz diferença também se eu simplesmente repetir o nome do arquivo. Então, esse processamento, vocês viram que toda vez que eu mando uma instrução para HDFS, ele demora um pouquinho mais do que quando eu estou utilizando o sistema, diretamente o sistema de arquivos do Linux, porque eu estou fazendo no sistema distribuído. Mas a cópia que nós desejamos foi realizada. Agora nós podemos verificar o conteúdo dessa pasta contar. Assim como nós fizemos para verificar o conteúdo da pasta raiz, a gente pode fazer a mesma coisa para listar o conteúdo da pasta contar.
mandando essa instrução, agora eu vou listar todo o conteúdo lá da pasta contar e eu já consigo ver, ó, que o meu arquivo pesquisa.txt já está dentro do sistema distribuídos sistema de arquivos distribuído HDFS. Agora vamos precisar de gerar o ponto .jar da aplicação pelo Eclipse. Então vamos minimizar tudo aqui e a gente precisa de abrir aqui a IDE do Eclipse. Bom, a IDE do Eclipse para a gente ela não tem interferência direta, a gente só vai usar ela como uma ferramenta para a gente poder compilar, né, digamos assim, ou exportar em um jar aquela classe word_count. Se você tem preferência por utilizar outra IDE ou por não utilizar IDE nenhuma, até nem tem problema, você só precisa, né, de pegar a classe lá, né, transformar a classe num ponto .jar. Você só precisa compilar essa classe. Então, essa IDE aqui para a gente é uma IDE que também já está instalada no ambiente. Se você tiver utilizado a sua compilação Linux aí, de preferência não tiver, basta instalar o IDE, mas também dá para você utilizar qualquer uma outra, como exemplo, o próprio Eclipse. Então, abrindo aqui a ferramenta, vamos lá, né? A gente vai precisar aqui de importar, né? Primeiramente, para importar aquele arquivo, a gente precisa de criar um projeto. Então, nós vamos em File, New, Java Project. Aí o nome do projeto, vamos dar o nome aqui de Engenharia de Dados. Engenharia de Dados. Né? Não vai fazer tanta diferença para a gente nesse momento, mas podemos já criar aqui o projeto, ele já aparece aqui para a gente na ferramenta, né? Agora a gente precisa de importar aquela classe que nós já conhecemos, né? Aquela classe word_count. Agora vamos importar a nossa classe, né? Então File, Import, File System, Next, procuramos aqui o diretório, está em Hadoop, OK. Aqui nós temos o word_count, basta selecionar ela e Finish. Então, já apareceu aqui para a gente a nossa classe dentro do nosso projeto. Agora, a gente precisa criar um pacote, né? Então, botão direito no projeto, New, Package. E aí a gente vai dar o nome no pacote de Package Demo. Então, Package Demo. Finish. Então, nós já temos aqui o pacote criado. Agora, basta a gente arrastar a classe para dentro do pacote. Então, a gente arrasta a classe aqui para dentro do pacote. E podemos ver no código da classe que ela se referencia, né, ao pacote. Então, ela já tem aqui, né, que ela é do pacote Package Demo, essa informação já estava, por isso até que nós criamos esse pacote com esse nome. Tá? A gente não precisa trocar aqui, mas se precisasse também, basta trocar ali sem problema nenhum. Bom, nós temos algumas referências e todas essas referências elas estão quebradas, né? Porque são todas referências a arquivos externos. Então, são todas as referências que estão disponíveis, ficam disponíveis em arquivos externos e já ficam dentro da pasta USR depois que a gente faz a instalação do Hadoop, né? Então, a gente precisa resolver essas dependências que estão pendentes, importando as bibliotecas externas. Para isso, a gente precisa clicar com o botão direito no projeto. A gente vai em Build Patch. E daí a gente vai em adicionar arquivos externos. Daqui a gente vai em File System, né, onde que estão os arquivos, USR.
lib redup, e aqui a gente já vai fazer importar o primeiro arquivo, né, que é o redup commons 2.6, cadê ele? Redup common 2.6 cdh 5.3.0.jar. Então, esta é a primeira referência que a gente precisa no projeto. Fazendo isso, a gente já pode perceber aqui que vários problemas de referência foram resolvidos. Só que nós precisamos de mais duas referências. Então, nós vamos lá, de novo, né, o mesmo procedimento, só que nós vamos voltar aqui em lib, a gente vem aqui em MapReduce agora, tem que entrar em lib, né, commons cli 1.2.jar. Então vamos adicionar mais essa referência e vamos para a terceira. Então repete o processo, né? Só que agora nós precisamos de ir em lib MapReduce, né? Então vamos lá, lib redup MapReduce e redup core 2.6 mr1 cdh 5.13.0.jar. Então são essas três referências que nós precisamos para resolver, né, o que nós tínhamos de pendência aqui. Então aqui está a classe word_count, nós utilizamos várias bibliotecas externas, os arquivos que contêm as bibliotecas externas já estão referenciados dentro do projeto. Nós temos a classe word_count, nós temos os métodos mapper e o método reducer, né? Então aqui nós já temos toda a lógica para fazer aquele procedimento distribuído de contagem de palavras dentro do HDFS utilizando o redup. O que nós precisamos agora é de criar, né, o ponto .jar. Para isso nós vamos clicar com o botão direito em cima do projeto e vamos em Export. Nós vamos criar um Java jar file, né? Então, jar file next. Daqui nós precisamos dar o nome, né, para o jar file. Vamos chamá-lo de mr program demo .jar. Só que antes vamos selecionar aqui onde nós vamos salvar, né? Então a gente vai salvar ele, podemos salvar em documentos mesmo, com aquele nome, né? mr program demo.jar. Então já veio aqui pra gente, né? /home Cloudira documents mr program demo.jar. Precisamos de saber o endereço completo, porque nós vamos precisar, né, de ir nesse endereço para pegar o arquivo na hora que formos utilizar o redup para finalizar essa prática. Agora então, podemos rodar a aplicação MapReduce por meio dessa classe que nós já compilamos, do pacote que nós já criamos, que com o fim, né, de chamar agora a aplicação redup para fazer todo o processamento que nós desejamos. Antes disso, vamos só conferir aqui, né? Nós temos em Documents, salvamos aqui a classe, né, que nós criamos, o jar, né, empacotamos ele aqui, e agora nós já podemos dar andamento ao restante da nossa prática, chamando a aplicação redup, passando essas informações como parâmetro, né. Primeiramente vamos posicionar onde está a minha classe, né? Onde está o meu pacote, onde está o meu ponto .jar. Então, estou vendo que ele está aqui, né? mr program demo.jar. Agora, já estando aqui, eu não preciso de passar o endereço completo. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o redup jar. Vou passar como primeiro parâmetro
o pacote jar, né, onde tem a lógica que eu quero executar, onde tem a classe, né, que eu quero executar, que é a classe word count, com os dois métodos que eu preciso do map reducer. Então vou passar aqui o arquivo que eu preciso como primeiro parâmetro. Depois o próximo parâmetro é o pacote onde está a classe que eu vou executar e ponto a classe propriamente dito. Então, package demo.word count, esta é a classe. Agora eu vou passar onde está o meu arquivo de origem, onde está o meu arquivo bruto, né? Lembrando que aqui não é no diretório do sistema de arquivos do Linux, e sim do HDFS, então tem que passar onde ele está lá no HDFS, está em contar /pesquisa.txt. E o último parâmetro é o diretório onde eu vou criar o arquivo de resultado, onde o arquivo de resposta depois do processamento, né, disso tudo que eu estou fazendo aqui, onde eu vou gerar o arquivo de resposta. Eu preciso de um diretório que não exista, e o próprio Redup vai criar para mim esse diretório e colocar dentro desse diretório todo o processamento, né, o arquivo de resposta com todo o processamento que foi realizado, nesse caso aqui, contando cada um daqueles termos e agrupando num arquivo só. Então, quando eu executo, a gente vai ver aqui que ele vai chamar, né, a aplicação, é word count, né, de palavra, não de mundo. Então, vou executar novamente. Ele não encontrou, obviamente, o pacote, porque desculpa, a classe, porque eu me referenciei ela aqui pelo nome errado. Então, chamando novamente, executando novamente o comando. Daí ele já começa o processamento, já me mostra aqui um log. A gente vai ver que o programa ele é executado rapidamente, porque o processo é pequeno. Normalmente isso daqui, dependendo do tamanho do processo, ficaria horas, né, executando, e você reduz, obviamente, o tempo de processamento adicionando nós no cluster, como estamos vendo, né, em todas as aulas anteriores. E esse log que é gerado, né, muitos programas que usam o MapReduce, eles são processados dessa mesma forma. Eles geram esse mesmo log. Como exemplo, o próprio Hive, né? Então, todo esse log aqui são os processos que estão sendo executados para ele realizar essa tarefa. E aí a gente acompanha, obviamente, aqui, né, o objetivo dele é a gente ver se ele gerou algum erro, né, se processou tudo certinho. Então a gente vai ver aqui que, apesar, né, de ser pequeno, todas as tarefas, apesar de ser rápido, que todas as tarefas são executadas, precisam ser executadas. Primeiro ele faz o map, né, a etapa do map. Então ele chegou no trabalho de map reduce, né, chamou o job, e ele processou primeiro todas as tarefas do map, para só então ele passar para as tarefas do reduce. Então ele já deve estar processando, né, já terminou o reduce, e aí ele me deu aqui, né, o restante do log, finalizando todo o processamento. Então aqui dá para a gente ver que o processamento ele foi realizado sem erros, né? Me mostrou etapa por etapa, tudo que foi processado, tudo que foi realizado. Agora é só a gente conferir o resultado. Primeira coisa, vamos ver se a pasta contar2, se o diretório contar2 foi criado. Então hdfs dfs-ls contar2 né? Então aqui eu vou ver todo o conteúdo da pasta contar2, do diretório contar2. E aí a gente pode observar aqui que nós temos, deixa eu abrir um pouquinho, deixa eu executar de novo, para ele não quebrar a linha, e nós podemos observar que foram gerados dois arquivos. Esse underline success, ele é apenas uma referência de que o arquivo
foi criado com sucesso, de que todo o processamento foi realizado com sucesso. E nós temos o part-r-0000, que é o arquivo resultante. E ele iria criar aqui diversos arquivos se o processamento fosse muito maior. Se o arquivo resultante fosse muito maior, ele dividiria em arquivos menores. Nesse nosso exemplo, é muito pequeno, né, o arquivo resultante, por isso foi criado um arquivo só, somente um arquivo de resultado. A gente pode ver o resultado, o conteúdo do arquivo, né, para ver se ele processou tudo certinho, executando o "-cat", né? Então, contar 2 barra part -r 1, 2, 3, 4, 5, 0. E aí a gente abre o arquivo resultante, podemos observar aí que ele processou, né, tudo certinho. Então, o termo Audax Ventus, ele apareceu 104 vezes, Auth 555 apareceu 364 vezes, Big Well 130 vezes, Elite 286, Impact Pro 26 e assim sucessivamente. Olha, eu consegui atingir o objetivo, que era de processar e contar os termos que estavam nesse arquivo. Lógico, gente, é um processo bem simples, né? Esse daqui é só para exemplificar a prática que nós já vimos no vídeo anterior. Porém, para qualquer tipo de processamento, o que vai mudar, né, de acordo com a complexidade que você precisa, é a sua estrutura de cluster e o código do que você precisa fazer. Então, a sua classe lá do MapReduce que você precisa fazer, ou que você vai precisar fazer, você precisa de criar lá a sua aplicação Java. Agora, a lógica dos procedimentos para qualquer operação é essa mesma, né? Vocês viram aqui que a minha operação demorou ali, sei lá, vou chutar 20 segundos para ser realizada. Se eu tivesse num cluster com 2 nós, possivelmente o tempo seria menor do que 20 segundos, porque a tarefa seria dividida entre os dois clusters. Se eu tivesse 5, entre os dois nós, desculpa. Se eu tivesse 5 nós no cluster, eu teria um tempo menor ainda do que os dois. Então, é lógico que a gente está falando de processamento distribuído e a gente está falando de um processamento que ele faz sentido, né, como já visto anteriormente também, quando nós estamos utilizando uma massa de dados muito grande, né? Então, esse é só um exemplo didático. Esse é o Olá Mundo, né, do Big Data.